Mas eu quero caminhar com a igreja num texto da palavra do Senhor, em Miqueias, capítulo 7. Por favor, abra sua Bíblia em Miqueias, capítulo 7, da palavra do nosso Deus. É um livro dos profetas menores. Sei que é um texto que é um livro que alguns se perdem um pouquinho ali, fica naquelas páginas que a gente fala, páginas coladas da Bíblia, embola um pouquinho. Hoje com a tecnologia, aqueles que já vão lá no aplicativo, fica fácil, né? Eu quero ver aí disputar, desembaiar a espada com os embaixadores do rei, com os mensageiros. Eu quero ver que você vai arrumar. Não vai ter jeito, vai perder mesmo. Então, Miqueias capítulo 7, é o capítulo que nós estaremos lendo. Os 3 últimos versículos de Miqueias capítulo 7, 18, 19 e 20. Amém? Você encontrou aí? Amém? Temos lamentações? Algumas ainda? Não. Encontrou? Fica com a Bíblia aberta aí. A palavra de Deus, estarei fazendo a leitura na versão de costume que eu faço, no Almeida século 21, diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a fidelidade a Jacó e o amor a Abraão, conforme juraste a nossos pais desde os dias antigos. Amém. Glória a Deus. Pai, obrigado por tua palavra essa que é viva, eficaz, palavra essa que é aquela que trata conosco, palavra que ministra, palavra, ó Deus, que nos conforta e que pedimos ao Senhor nessa noite, que possa cumprir tudo isso em nossos corações, pela ação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Quero pensar nessa noite junto com os irmãos, quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Você consegue mensurar o Deus que você serve? Você consegue mensurar o Deus que você professa servir? É isso que o Senhor quer nos levar a pensar nesta noite. É isso que o Senhor quer te levar a pensar nessa noite. Se você fosse questionado e perguntado quem é o seu Deus, o que você responderia às pessoas? Como você responderia às pessoas? Se eu pegasse um daqueles microfones ali e fosse andar pela plateia aqui e chegasse até você e colocasse o microfone na sua mão, vamos fazer esse teste aqui agora? Melhor não, né, pastor? Não, brincadeirinha, moço. Eu sei que o coração de alguns aí começou a ficar assim, né? Ai, não vem em mim não, pastor, não vem em mim não. Mas se você fosse confrontado nesse momento, e esse microfone chegasse até você, e você fosse questionado, quem é o seu Deus? Descreva o seu Deus, fale do seu Deus, o que você diria? Este é o questionamento pessoal que o profeta Miqueias faz no final do seu livro. O profeta Miqueias aqui, ele pergunta ao próprio Deus, ele está aqui dizendo, quem é Deus semelhante a ti? Deus, quem é semelhante a ti? Quem se compara ao Senhor? Sabemos pela teologia que é impossível um ser finito como nós queremos definir um ser infinito como o nosso Deus. Por melhor que seja a nossa intenção e por maior que sejam os esforços que evidenciarmos nesta busca,
jamais conseguiremos lograr êxito em sua plenitude nesse sentido. Jamais conseguiremos. No entanto, aquilo que Deus revelou de si mesmo basta para nós. Aquilo que Deus revelou de si mesmo é suficiente para compreendermos quem é esse Deus, ou quem é semelhante. Como é esse Deus? E nessa noite nós pensaremos em alguns atributos de Deus que o faz ser muito além daquilo que nós podemos imaginar. E a primeira pergunta, ou a primeira resposta a essa pergunta, diz assim: quem é como nosso Deus? Ou quem é misericordioso como nosso Deus? O Deus que nós cremos, Ele é um Deus misericordioso. O versículo 18 traz para nós esse atributo. O versículo 18, Miqueias faz a pergunta: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade, te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Quem é Deus como este? Quem é Deus misericordioso como nosso Deus? Quem é Deus que exerce misericórdia como o Deus que nós professamos? Como nós lemos no texto, por mais que nós destacamos aqui a misericórdia divina, nós observamos que ela é resultado e vem de tantas outras coisas. O profeta aqui nesse texto, nesse verso, na verdade, ele mostra ainda mais. Ele mostra que esse Deus, no exercício da sua misericórdia, Ele perdoa a maldade. Ele diz: quem é Deus semelhante a ti, Senhor, que perdoas a maldade? Quem é Deus semelhante ao nosso Deus, que perdoa a mim e a sua maldade? Porque somos seres maus. Eu e você somos seres maus. Não adianta você achar, porque você faz alguma caridade, porque você faz alguma boa obra, porque talvez você é honesto com os seus pagamentos, que você é uma pessoa boa. Não, você continua sendo uma pessoa má. Salmo 51 vai dizer que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Essa natureza pecaminosa, ela nos torna homens maus. E somente um Deus com extrema misericórdia é capaz de perdoar a maldade de um ser mau como eu e você. Porque aqueles que estão à nossa volta, eles não perdoam. Ah, pastor, eu tenho alguns que me perdoam, alguns até toleram a gente. Tolera, alguns nem tolerar, não tolera a gente. É assim que acontece. Mas Deus, Ele perdoa as nossas maldades. Ele é um Deus que perdoa, mas Ele vai além. O texto diz que Ele é um Deus que esquece da transgressão do remanescente da tua herança, um Deus que esquece das transgressões. Ah, irmãos, que Deus maravilhoso, que exercício de misericórdia é esse, que esquece das transgressões que nós praticamos. Porque eu sei que eu e você, porque você não é diferente de mim, a corrupção da minha carne também está na sua corrupção, nós temos uma dificuldade tremenda de esquecer das transgressões, principalmente aquelas que são cometidas contra a nossa pessoa. Ah, que dificuldade que nós temos! Como que isso é complicado para nós, seres humanos maus. Mas o Deus que nós cremos é um Deus tão maravilhoso, que Ele esquece da transgressão. E o texto vai mais além: Ele é um Deus que não retém a ira para sempre. Porque uma coisa que nós somos bons, é além de não esquecer a transgressão, continuar a cultivar essa ira. A gente continua cultivando essa ira no nosso coração. Ah, o Graziano, ele pisou na bola comigo e eu não consigo, e aquilo continua, vai fervendo no seu coração. Graziano é um irmão que eu utilizo sempre ilustração aqui, porque ele é uma bênção, tá, irmãos? Ele fica sempre no meu
ponto focal aqui de visão, então, e ele é um gente boa e não importa com isso, né? O dia que importar, pode falar também, que eu paro de falar e vou usar outro de ilustração. Vou pegar o Carlos, o Xeroto, o João Santana aqui, vou pegar outro aí. Mas a gente faz isso, a gente vai alimentando esse sentimento e a gente tem dificuldade. Mas Deus, o texto diz que Ele não retém a ira para sempre. Ele não retém a ira para sempre. Um exemplo disso é quando nós observamos lá em Jonas, que Deus, por causa da maldade daquele povo, Ele manda o seu profeta ir até lá, nós aprendemos dele tanto esse ano, e ele chega lá e prega a palavra, falando que Deus ia destruir, consumir aquele lugar, só que o povo se converte, o povo se arrepende, e o que acontece? Deus decide não mais destruir aquele lugar. Por quê? Porque o Deus que nós cremos é um Deus que não retém a sua ira para sempre. Por que Ele não retém a sua ira para sempre? Porque Ele tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer na misericórdia. Ele não exerce a misericórdia apenas por exercer, porque eu e você exercemos a misericórdia muitas vezes porque nós temos que exercê-la, porque é um ato que eu e você precisamos exercer, porque o Senhor nos diz para exercermos. Mas Deus não, Deus exerce porque Ele tem prazer em exercer a misericórdia, e Ele faz isso tudo pelo seu amor. Tito capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo, que Ele derramou amplamente sobre nós, por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não existe Deus como o nosso Deus, que tem prazer na misericórdia. Esse é o Deus que nós servimos. Mas quem também é como o nosso Deus, que além de exercer uma misericórdia com prazer, é um Deus também compassivo. O versículo 19 diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades, tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quem é como o nosso Deus, que é um Deus compassivo? Compassivo é aquele que possui ou demonstra compaixão, que compartilha dos sentimentos alheios. Esse é o Deus que nós cremos. Não cremos em um Deus que está inerte aos nossos sentimentos. Muito pelo contrário, o nosso Deus, Ele compartilha dos nossos sentimentos. Ele está junto conosco. Tão interessante pensar nisso, que quando Cristo Ele esteve aqui nessa terra, a compaixão o levou a ser despertado para com a situação em seu povo em que Ele estava vivendo. Mateus capítulo 9, versículo 36, a palavra de Deus nos diz o seguinte: vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, quando Ele esteve aqui nessa terra, Ele sentiu compaixão das ovelhas, quando Ele olhou para elas. O texto diz: vendo as multidões. Jesus, ao olhar para as multidões, o coração dele foi despertado por uma compaixão grande, porque ele olhou para ela e viu que aquele povo estava disperso como um rebanho que não tem pastor. O Senhor, Ele se importa conosco. O Senhor, ao olhar para nós, Ele se compadece de nós. O Senhor, Ele olha para nós e sente aquilo que nós estamos sentindo. Saiba que o Senhor está olhando para você neste momento. Saiba disso. E Ele sabe exatamente o que você está sentindo e passando. E por isso, o mesmo Jesus que se compadeceu daquela multidão naquele tempo, o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo que está conosco, e também Ele compartilha desse mesmo sentimento e sabe aquilo que você está sentindo. É por isso que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só que sabe o que eu acho e vejo aqui, na verdade, interessantíssimo nesse texto? É que a sua compaixão,
ela é exercida de maneira grandiosa, não apenas nesses atos de bondade que nós citamos, mas também no exercício do seu perdão para com a humanidade. Esse é o maior exemplo, ou maior aplicação prática da compaixão de Deus para conosco, porque o versículo diz para nós o seguinte: tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Somente um Deus grande, rico em misericórdia, em compaixão, é capaz de fazer isso. Sabe o que o texto está dizendo aqui, meu querido irmão? É que esse Deus que nós servimos, Ele pega o meu e o seu pecado, quando nós entregamos o coração a Jesus, e Ele lança na profundeza do mar. Quando nós entregamos o coração a Deus, Ele exerce essa misericórdia, demonstrando a sua compaixão no perdão dos nossos pecados. Hebreus capítulo 8, versículo 12, a palavra de Deus nos diz o seguinte: pois serei misericordioso para com suas obras más, e não me lembrarei mais de seus pecados. Esse é o Deus compassivo que nós cremos e anunciamos. Quando aceitamos Jesus, não existe pecado, não existe obra má que tenhamos praticado, que Deus continua a lembrar, porque Ele pega os nossos pecados, pega nossas obras más, lança nas profundezas do mar, e deles não se lembra mais. Este é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós cremos. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus, que é um Deus fiel? Além de ser um Deus misericordioso, além de ser um Deus compassivo, Ele é também um Deus fiel. Agora o versículo 20, ele vai dizer o seguinte: mostrarás a fidelidade a Jacó, e o amor a Abraão, conforme juraste aos nossos pais, desde os dias antigos. Agora, o profeta, ele vai encerrar o seu livro, falando da fidelidade do Senhor. E para falar da fidelidade do Senhor, ele vai falar da fidelidade a Jacó, lembrando a fidelidade de Deus de geração em geração, porque a fidelidade de Deus, ela é geracional, ela é transmitida de geração em geração. Nós observamos isso, que a palavra traz esse registro, sempre falando sobre isso, e nós observamos aqui o profeta falando sobre isso. E se existe uma característica que é muito evidente em nosso Deus, e que o distingue de todos os outros, é acerca da sua fidelidade, pois o nosso Deus, Ele é fiel. O Deus que nós cremos é um Deus fiel. Interessante que nós gostamos muito de falar da fidelidade de Deus, ou falar que esse Deus é fiel, quando nós retratamos o cuidado e a proteção do Senhor para conosco. Contudo, a sua fidelidade não é apenas desse quesito, não é apenas do cuidado para conosco, não é apenas quando nós estamos passando os momentos ali dos apuros, e que a gente passa a utilizar até mesmo como se fosse um jargão evangélico. Não, mas Deus é fiel, como se fosse um amuleto. Não é isso. A fidelidade de Deus para conosco se dá em todos os sentidos da abrangência dessa palavra, em todos os aspectos, em todo momento Deus é fiel. Mas existe uma área que eu acho lindo, a fidelidade de Deus para conosco, e tem a ver aqui com esse trecho que nós lemos do profeta Miqueias, porque lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, a palavra de Deus diz o seguinte: não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. A fidelidade de Deus para conosco, ela é tão grande, que Ele até nos permite ser tentados. Sabe por que Ele nos permite ser tentados? Porque Deus, devido à sua fidelidade, Ele já preparou um escape para cada uma tentação que nós venhamos a sofrer. Deus já preparou, Deus já tem um escape. Eu não peco porque Deus deixou eu pecar, mas sim porque eu não procurei o escape para a tentação que pela fidelidade dEle já havia preparado para mim.
Ele tem um escape para nós. Ele tem preparado. Essa fidelidade, ela é maravilhosa no exercício do escape das tentações. Essa fidelidade é também expressada também no cumprimento de suas promessas para com as nossas vidas, porque o Deus que nós cremos é um Deus de promessas, mas além de ser um Deus de promessas, é um Deus que cumpre as suas promessas. As promessas que ainda não foram cumpridas, elas hão de ser cumpridas. Daquilo que Deus falou que vai realizar, que vai cumprir, pode ter certeza que Ele vai cumprir, porque Ele é um Deus fiel. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Esse é o Deus que nós cremos. O Deus que cremos é um Deus que exerce a sua fidelidade, como diz o salmista, de geração em geração ou pelos séculos dos séculos. Amém? É por causa disso que nós temos um hino tão lindo no cantor cristão 25, que diz assim: Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Esse é o Deus fiel que nós cremos. Esse é o Deus que nós servimos. Portanto, quem é como o nosso Deus? Quem é como nosso Deus, que exerce a sua misericórdia de uma forma prazerosa, como o Deus que eu e você professamos? Quem é semelhante a esse Deus que tem compaixão de nós e que exerce essa compaixão de uma maneira maravilhosa ao sentir a nossa dor como fosse a sua própria dor, e assim olha e age para conosco? Quem é Deus semelhante a nosso Deus, que é fiel e exerce a sua fidelidade de geração em geração, que exerce a sua fidelidade pelos séculos dos séculos? E é por causa dessa sua fidelidade, é por causa daquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu, que foi enviar o seu único Filho para nos salvar. Esse é o Deus que nós servimos. Portanto, quando te perguntarem quem é o Deus que você serve, lembre de Miqueias capítulo 7, 18, 19 e 20. O Deus que eu sirvo é um Deus que tem prazer na misericórdia, é um Deus compassivo, de compaixão, e é um Deus que exerce a sua fidelidade para com todos aqueles que nele creem. Amém? Esse é o Deus que nós cremos. Pai, obrigado, Pai, porque nessa noite o Senhor nos mostra e nos faz olhar ainda mais para Ti. Nessa noite o nosso olhar está totalmente focado no Senhor, e podendo aprender através do profeta Miqueias um pouquinho mais de Ti, e também, ó Deus, relembrar de tantas coisas que nós sabemos e muitas vezes caem no esquecimento. Ó Deus, não nos deixe jamais esquecer da Tua misericórdia para conosco. Não nos deixe jamais esquecer da Tua compaixão para conosco, Pai, mas também não nos permita esquecer da Tua fidelidade para conosco. Fidelidade essa que fez o Senhor cumprir a sua promessa feita lá no passado de enviar o seu Filho, a Deus, para poder vir a este mundo. Ele veio, Ele morreu, ressuscitou, e agora a Tua igreja vive debaixo de uma outra promessa, que um dia Ele voltará para nos buscar, ó Deus, e nós continuaremos a viver, ó Deus, confiando nessa promessa, porque o Deus que nós cremos é um Deus fiel para cumprir a sua promessa. É, ó Deus, que nós pedimos a Ti, continue evidenciando essas verdades, os Seus atributos maravilhosos em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.